No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco como pintar com tinta acrílica e depois fazer um acabamento com tinta óleo para realçar o brilho e a durabilidade da pintura. Fique comigo no vídeo, segue o canal, apoie o artista para novos vídeos. Eu inicio sempre a pintura dessa forma. Eu pego o contorno do desenho, pincel fino, e aí eu vou contornando os espaços aqui, aproximando o mais possível próximo do traço, né? Para ver aqui. E aí a área que eu criei o limite aqui, né, do desenho, eu costumo fazer todo o contorno. Se tiver algum detalhe pequeno eu vou cobrir, né, depois eu sei mais ou menos onde fica o detalhe. Eu costumo pintar com traços cruzados assim, ó, como fosse fazendo traço em X. E aí é a primeira camada, né? Então tudo isso vai ser pintado novamente com tinta óleo. Pode ser um pincel mais largo, mas nesse caso eu sei que a tinta tá um pouco diluída, né? E aí não seca tão rápido. E eu vou só fechar esse espaço aqui para vocês entender a proposta, né, de como eu faço. Vou misturando praticamente a tinta na própria tela. Pode diluir se quiser. Então estou usando aqui uma diluição de azul, branco e um pouquinho de roxo. Esse aí seria a cor que vai ser usada para dar essa ideia do profundidade na pintura, também usada para fazer a cor do céu. Como eu falei para você, contornei toda a área do desenho, contorno entre o cacto, a casa e o personagem aqui central, que é a mulher, e aí praticamente já preenchi essa área aqui, ó. Tá vendo? A parte já tá azul. Então todas essas outras partes aqui, ó, vai ser azul. Aqui vai ser azul, aqui vai ser azul, aqui vai ser azul, aqui vai ser azul. E aí? Olha aí. Primeiro eu passei o verde, né? E agora tô passando o amarelo. E aí a mistura é feita já na própria tela, né? A tinta acrílica, né, ela permite você fazer essa mistura já na própria tela. Você vai dosando aqui, vai percebendo, né, que fique os traços parecidos, né? Não fique um verde muito diferente do outro. Então fica esse verde mais ou menos próximo à cor do cacto. Mas aí você pode, na verdade, quando você for fazer a tinta óleo, você vai encontrar a tonalidade do verde que você deseja, né? Aqui é mais uma base, né, para o quadro. Daqui a pouco, quando finalizar, eu vou usar tinta óleo. A tinta óleo eu vou mostrar menos com tinta óleo, porque na verdade eu vou só reacender os traços. O que eu estou fazendo aqui com a tinta acrílica, eu vou fazer com a tinta óleo. Por que fazer com a tinta óleo? Porque a tinta óleo dá mais brilho e mais durabilidade. A tinta acrílica para tela, ela na verdade ela perde a cor. Você pinta aqui bonito agora, né? Tá tudo brilhoso. Mas aí com o tempo ela vai perdendo a cor. Por isso que tem que reavivar com tinta óleo. E aí eu vou pintando por etapa e vou mostrar a vocês. Depois eu mostro como é que faz com a tinta óleo e como eu diluo a tinta óleo. Aí, pintei agora as partes do rosto, dos braços, das pernas, né? Uma tonalidade usando 3 cores. Usei cores primárias, usei
vermelho, mas na base. Usei amarelo na diluição meio a meio com branco. Então essas foram as 3 cores que a gente usou para fazer esse sombreamento, né? Daqui da parte do braço, da cabeça, das pernas. Então foi isso. Para pintar eu costumo fazer assim, ó. Eu uso o sombreamento primeiro. Então aqui é a base da pedra, eu já faço todo um contorno, né? Onde tem sombra. Então aqui seria um lugar mais assombreado, né? Que pega aqui a sombra da pedra e acompanha aqui o detalhe. Então aqui vem agora um pouquinho de amarelo. Fica uma pedra assim meio esverdeada. E preto, roxo, dilui um pouquinho e aí fica detalhe, né? Mais escuro. E aí deixa logo aqui na parte de cima, no esfumaçado, né? A técnica é bem parecida com pintura, né? Você usa um lado para ficar mais escuro e outro lado aonde entra mais a luz seria o branco, né? Então o branco vem aqui na parte superior aqui, ó. Aí você vai misturando com pincel fino e aí já vai ficando, ó, como fosse uma pedra, levando aqui um pouquinho de luz aqui, ó, de sombra. Tem a sombra já, colocando bem pouquinho. O pincel praticamente vai sem carrego nenhum de tinta. Aí, ó, detalhe. Assim como eu fiz o detalhe de desenho, também estou fazendo de pintura. Então eu usei aqui um pouquinho de amarelo, misturando com preto. E agora fumacei tudo. E agora estou fazendo detalhes na pedra, tá vendo? Tudo isso com tinta acrílica, tá vendo? E aí eu já tenho mais ou menos como fosse formato de uma pedra, perspectiva de sombreamento, tá vendo? Aí, ó, com a pedra, puxando agora a imagem toda. E aí daqui a pouco o quadro tá pronto, ou pelo menos essa primeira fase, etapa. Detalhe das nuvens, batidinhas, né? E aí vai deixando um pouco de branco e aí vai suavizando aos poucos. Tinta bem diluída. Sempre vai na paleta de cores, você vai suavizando as cores com claro, escuro. E aqui eu estou usando tinta óleo, né? Vai ter que esperar secar um pouquinho, né? Porque você vai trazendo aqui o brilho, né? A luz, né? Na rachadura aqui do chão, né? E aí você tem que esperar secar um pouquinho para poder usar menos tinta, né? Então é por etapa, né? A pintura é feita por etapa. Tem que esperar secar. De acordo com o que você está usando, né? A tinta, se for uma tinta mais clara, é melhor esperar secar para você ir pintando e vai economizando tinta, né? Não tem como você querer pintar, trazer esse tom mais claro para essas áreas mais escuras, você vai gastar o dobro de tinta. Então você vai pintando aos poucos, né? Então a dica que eu dou é justamente isso. Dependendo do que você está usando para diluir, né? Depende muito isso. Como é que vai secar a pintura a óleo.
E aí no caso eu estou usando um diluente, né? Esse aqui, né? A tereptina, mas eu sempre uso outros tipos, né? Eu uso muitas vezes o óleo de linhaça, né? Que já acabou. E aí o óleo de linhaça ele demora mais a secar, né? E a tereptina também não seca muito rápido não, mas eu prefiro o óleo de linhaça. Aqui já outra pintura, né? Mas usando a mesma ideia, a mesma técnica, né? Usar o pincel, de forma só um pouquinho, né, de branco. Eu pego aqui direto da tampinha, né? Aqui, ó, para não gastar muita tinta, não tem que colocar tinta. Então você vem só buscando aqui brilho, né? Dá uma esfumaçada, né? Aqui na parte aqui, ó, da frente. Aí você bota um carregozinho de tinta e vai espalhando. E aí você vai trazendo brilho, profundidade à pintura. Então, o quadro estava feito, né, só com latex, né, pano. Ó, aqui o pano, aí eu usei tinta latex. Eu uso essa tinta o acrylex, né, mas a base dela pode ser fosca, pode ser PVA, qualquer uma se mistura dá certo. E aí depois eu venho com a tinta óleo, né? Tá aqui, né? Um pouco misturada aqui, tinta óleos. E aí chega esse resultado. A pintura fica mais brilhante, né? Dá pra ver que salta um pouquinho, né? A questão do brilho, né, da pintura. Aí tem 2 quadros aqui já bem adiantado, né? Faltam só alguns detalhes. Tem mais um aqui ainda, outro quadro. E aí eu vou terminar esses 3 quadros. E aí falo um pouquinho para vocês mais sobre essa questão de usar tinta óleo. Primeiro usar a tinta acrílica, depois a tinta óleo, e consegue esse brilho e gasta menos tinta óleo, né? O objetivo é ter o brilho na pintura gastando menos tinta óleo. Essa seria a dica de hoje, né?